eu sou a Ellen. Eu sou o João Vitor. E eu sou a Gigi. Bem-vindos ao PIB News. Domingo é dia de celebrarmos culto ao Senhor. Nós temos pela manhã e também à noite. Às 8h45 tem EBD. Depois vem os cultos, às 10 horas e 19 horas. E nós crianças não ficamos de fora. O PBN Kids e o UP nos recebem nos mesmos horários. Para maiores informações, é só você apontar o seu celular para esse QR Code ou entrar no nosso Instagram. Quarta também é dia da gente aprender sobre a Palavra de Deus. E nessa quarta-feira a gente vai ter uma programação muito especial. Você sabe o que vai ter, Gigi? É claro que eu sei. O pastor Cláudio Ferreira irá vir à nossa igreja essa quarta para falar o autismo da nossa igreja. Você não pode perder isso. Vai ser uma programação muito especial. Vem com a gente! E vem aí a Conferência Kingdom 2026. Nos dias 13 a 17 de fevereiro, você está convidado para participar aqui na igreja conosco. Reserve essa data e já as inscrições serão abertas.
Nosso Ministério Infantil está com um novo projeto, chamado Começa no Ventre. Esse projeto é para casais grávidos, todo primeiro domingo do mês, às 17h30. Coisas novas sempre dão um friozinho na barriga, não é? Mas não se preocupe, você é o nosso convidado especial. Eu tenho certeza que você vai adorar ficar com a gente. Aponte a câmera do seu celular nesse QR Code aqui, porque nós queremos conhecer melhor você. E se você tem vergonha, não quer aparecer nas filmagens durante o culto, o melhor lugar para você ficar é na galeria. Não se esqueça, deixe o seu celular no silencioso. E vamos adorar o Senhor! Boa noite, igreja! Pode ficar melhor para o Senhor. Boa noite, igreja! Amém! Glória a Deus! Eu convidar vocês a colocar de pé nessa noite para adorarmos ao nome do Senhor, glorificarmos, dizer que somos livres pelo Senhor. Amém? Então vamos juntos. As palmas. Buscando por proteção, minha alma cansada desfalecer.
exaltado no céu e é exaltado entre nós, amém? Santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Por isso eu te convido a continuar a exaltar esse Deus maravilhoso que está aqui entre nós, está passeando entre nós para receber o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso canta, através dessa canção, que Ele é santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cante ao Cordeiro a canção. Declare: teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é
Louvado seja esse Senhor Todo-Poderoso. Dá um abraço a quem está perto de você, diz: ó, que bom que você veio adorar a Deus junto com a gente hoje, tá? Que alegria! Aproveite, se você não conhece, pergunta o nome, né? Que coisa boa! Se já cumprimentou, vai sentando, menos os embaixadores, que vão ficar de pé aí, estão todos uniformizados, tá? Levanta o troféu aí, quem está com o troféu. Eles ganharam o concurso geral, como, não é? Geral de todas as embaixadas. Vamos dar uma salva de palmas aí, né? Em várias modalidades aí. Que bênção, que seja para a glória do Senhor. Tem outro embaixador aí, dá um grito aí, uma vez embaixador, vamos lá. E uma vez embaixador! Aí, vamos dar uma salva de palmas para o rei. Que bênção, que Deus abençoe, viu? Para servir ao Senhor, com toda a fé, que o troféu maior venha da graça de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Pode sentar, viu, queridos? Isso aí, quem é que está visitando a gente? Dá um aceno com a mão assim aí. Está visitando? Não acredito. Esse eu já conheço faz tempo. Tem vários aqui que estão visitando. Levanta aí, balança a mão um pouquinho aí. Ó, chega junto a quem está perto aí, dá um meu abraço. Diz: ó, você é muito bem-vindo. Tem alguém ali? Já deu um abraço aí? Olá, quero ver esse abraço aí, tá? Seja muito bem-vindo. Que alegria receber você aqui. Que seja um tempo de adoração na presença do Senhor, que a gente possa crescer na presença de Deus juntos. E você que está visitando a gente, quando terminar o culto, tá? Você pode na saída falar com alguém que esteja de jaleco azul, dizer assim: ó, o pastor falou que tem um presente para mim aí, eu quero o meu presente. Pode pegar lá o seu presente, é uma lembrança singela para marcar o dia que você esteve aqui conosco. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe e que continue a dirigir, controlar e abençoar a sua vida, tá? É a nossa oração. Nós continuamos a adorar a Deus, não é? Porque Deus é bom. E hoje a gente está estreando de noite, a gente estreou de manhã, não dá para perceber muito, né? Essa iluminação cênica. A gente ainda está aprendendo a operar. Dá uma mexidinha nesse negócio aí, só para o povo ver como é que funciona esse troço aí. Dá uma virada aí. Estão ouvindo lá ou não? Então não, estão tudo dormindo. Vai. Aí, já estão começando a mexer alguma coisa aí. Hã? Pediu para esperar? Agora vai mexer? Rapaz, está demorando muito. Não dá não. Por quê? Estou me sentindo aquele da Apple, que foi inaugurar o iPhone. Lembra daquela história? Nada funcionou. Perdão, meus irmãos, não funcionou. Mas vai funcionar, pode ter certeza. Está tudo aí comprado, funcionando. A gente vai poder ver aí na celebração. Opa, começou a mexer. Aí, tá? Então vai poder mexer, muda a cor, faz isso, faz aquilo. Tem um monte de recurso aí, mas a gente está aprendendo a mexer, tá? Para quê? Para que a gente possa melhorar a qualidade do nosso culto. Isso tudo é para a glória de Deus. Cada instrumento, cada coisa que a gente vai colocando, né, no serviço do reino de Deus, é para a glória de Deus, é para fazer as coisas com mais qualidade, para o louvor do nome do Senhor. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Anos atrás eu dei uma palestra, né, que falava sobre o tablete e o tablet. E foi na Sociedade Bíblica, porque eu sou um dos membros da Sociedade Bíblica, e falando como é que era a Bíblia antigamente. A Bíblia antigamente era um tablete de barro, onde as pessoas escreviam. Agora você pode imaginar o peso para você carregar uma Bíblia, não é? Com aquele monte, cada página um tablete de barro. E aí hoje você tem a sua Bíblia no celular, no tablet, e que tudo isso foi para que mais gente pudesse conhecer a palavra de Deus.
Toda tecnologia, ela não é em si mesma nem má nem boa. A maneira como nós usamos é que tem que ser para a glória de Deus. Então tudo isso aqui é para a glória de Deus. Mas agora tem a má notícia. A má notícia é que tem que pagar essa conta. E quem é que vai pagar? Nós vamos pagar. Então, hoje eu venho pedir a você que você nos ajude a terminar de comprar esse material. Na verdade, ele está comprado, né? A gente está já usando, mas que a gente possa completar o que falta. E o que, no momento que você sentir no seu coração o desejo de dar essa oferta, se você for usar uma transferência bancária, coloca 4 centavos no final, que a tesouraria pode identificar que essa é uma oferta específica para essa compra que foi feita, instalação de todo esse material. E que você possa sentir a vontade de fazer isso com alegria na presença do Senhor. Eu queria ler um trechinho da Palavra de Deus, e eu não coloquei aqui meu trechinho da Palavra de Deus, olha que vergonha, tá? É 1 Coríntios 3, se não me falha a memória, versículo 9, bota aí para mim, isso aí, botou aí, tá? 3:9, tá na tela aí? Vamos ler juntos aí? Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. E Paulo estava falando sobre a igreja, e ele coloca aqui 3 figuras que são maravilhosas para a gente entender o nosso papel como servos do Senhor. Ele vai colocar o primeiro dele como apóstolo, dos ministros do Evangelho, de todo mundo que serve ao Senhor. Ele diz, olha, todo mundo que está servindo ao Senhor é cooperador no reino de Deus. Deus é o Senhor de toda essa obra e nós nos oferecemos a ser parte da obra de Deus nessa terra. Nós somos cooperadores de todo o projeto de Deus. Tudo quanto Deus quer fazer, Ele nos chama a participar para que sejamos cooperadores com Ele. E ele acrescenta mais 2 figuras de como isso se processa. E ele fala então que somos lavoura de Deus, onde a semente de Deus é plantada, ela frutifica no nosso coração. E tem todo um processo de crescimento, transformação, até que a gente gere outros como nós, né? Que são o fruto do nosso, a semente que é lançada outra vez na terra e gera novo fruto. E ele coloca o edifício, e ele diz que nessa estrutura, nós que somos cooperadores, nós sustentamos algumas pessoas e outras são sustentadas, nós somos sustentados por algumas pessoas e outras são sustentadas por nós. No edifício nós temos um fundamento, que é Jesus Cristo e a doutrina dos apóstolos. E depois, ao longo da história, Deus vai colocando pessoas que levam essa mensagem, que suportam a nossa vida. Essa igreja tem 132 anos de história, de gente que veio antes da gente, que, colocado sobre essa mesma fé, suporta a nossa fé e nos abençoa. Mas nós temos também a tarefa de suportar outros pela fé e no amor de Jesus. E o que nós vamos celebrar agora é exatamente isso. Quando nós cooperamos financeiramente, nós nos vemos como cooperadores, nós nos vemos como o fruto da graça de Deus que germinou e que está dando outros frutos, e nós nos vemos como parte desse santo edifício para a glória de Deus. Então vamos adorar a Deus. Convido você a ficar de pé e você adore ao Senhor também com a sua contribuição, com a sua oferta. Se você precisa de meios eletrônicos, nosso tesoureiro vai estar aqui. Se você precisa de um QR Code, tem lá em cima, tem no seu banco também. Se você vem trazer o seu dízimo aqui, coloca aqui no gasofilácio, mas lembra, tudo isso é para a glória do Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Adoremos ao Senhor. A Deus demos
creio que essa geração vai viver o grande mover do avivamento. Você crê, querido? Amém? Nós temos visto jovens, crianças e adolescentes queimando de amor por Jesus, clamando e não se conformando com esse mundo. Em Romanos 12:2 diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela vossa mente. Tem algum inconformado com esse mundo essa noite? Olha, querido, Jesus está voltando. Nós precisamos pregar a palavra dele. Para que esse avivamento aconteça, nós precisamos nos quebrantar na presença dele. Então canta nessa noite: sabemos quem tu és Deus de milagre. Faz assim, ó, faz de novo, Jesus. Fala para ele: eu quero mais, eu quero viver algo novo, porque é o poderoso, ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Vamos cantar. Sabemos quem tu és, Deus de milagres, infinito é o teu poder, e tudo que fizeste no passado farás. Amém. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz a luz brilhar, faz a luz brilhar. Deus avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória. Deus avivamento, vitorioso és, estás no trono, pra sempre reinarás. Declare: e eu não temerei, pois já venceu. Só em ti confiarei. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que são perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Declare: na escuridão faz a luz brilhar, faz a luz brilhar. Deus avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória. Deus avivamento, vem desperta o teu povo, Senhor, vem despertar. Vamos cantar dizendo: vem desperta o teu povo, vem sobre essa cidade de Niterói. Deus do avivamento vem mover, vem mover, vem quebrar fortalezas. Você pode ouvir as correntes ao chão. Deus do avivamento vem mover, vem mover, vem despertar teu povo, vem sobre essa cidade. Deus do avivamento vem mover, vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento vem mover, vem mover. Na escuridão
Jesus. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Na escuridão, nessa viagem que fizemos, eu e Mirna, tive duas oportunidades. A gente estava cantando, isso veio na minha mente, eu preciso compartilhar com vocês. Quando nós chegamos lá na convenção do Texas, tivemos uma reunião com o diretor da Aliança Batista Mundial. E o grande problema, a grande luta no mundo cristão dos dias de hoje é a grande perseguição que está acontecendo na Nigéria. Muita gente morrendo por causa do Evangelho. E a conversa era: como é que nós, batistas do mundo inteiro, vamos nos envolver nessa questão? Então, quais eram as medidas? O que é que vai acontecer? De que jeito vai acontecer? A nossa convenção do Brasil tem missionários lá, tem projetos com crianças. O ano passado, crianças foram mortas no nosso projeto lá na Nigéria. Saí dali, foi na semana seguinte para um outro encontro, onde estavam presentes líderes de denominações das mais diversas do mundo. E numa sala, numa reunião menor de trabalho, tinham três líderes da Nigéria. E eu fiquei tremendamente impressionado. Um deles se levantou com roupas típicas, e ele disse assim: não quero que os irmãos tenham pena de nós. Eu falei: mas será que eu estou ouvindo certo isso? Porque a pergunta que nós tínhamos feito é: conte para a gente como é que está a situação. Ele falou: de fato, estão matando nossos irmãos. Eu sou do norte da Nigéria, o lugar mais perseguido. Eu apresentou: fulano de tal é de tal região, Beltrano que está aqui também. Mas eu quero falar em nome deles. Digam para todos os cristãos do mundo que eles podem fazer o que quiserem, mas o Evangelho não vai parar. E que cada vez que eles nos perseguem, a gente prega com mais ousadia. E eles estão com muito medo, porque hoje nós já somos 50% da população da Nigéria convertida do islamismo. E é por isso que eles estão fazendo isso, mas eles não vão deter, porque nós vamos alcançar todo o nosso país. Eu me senti o pior dos pastores da face da terra. Que ousadia! Um desses, daquela região, pregou no nosso encontro, e ele falou o seguinte: vocês do Ocidente precisam voltar a ler a Bíblia, porque o avivamento que vocês estão buscando já está acontecendo, e pode acontecer em todo lugar. Vocês não têm coragem de orar pelos enfermos? Orem por eles, eles vão ser curados, como está na Bíblia. Vocês não têm coragem de anunciar com ousadia o Evangelho e dizer que ele é o único caminho para a salvação? Vocês têm vergonha, porque parece que está se metendo na vida dos outros. Eles estão indo para o inferno. Agora, quando vocês tiverem essa visão, o avivamento vai vir. Eu não sei o que você sente quando ouve essas coisas que eu ouvi lá. Eu fui tremendamente impactado. Dizer: Senhor Jesus, me dá graça, ousadia e coragem. Porque as coisas de Deus acontecem por fé.
Não é porque você tem um dom, um poder, uma energia. Você crê naquele que faz as coisas extraordinárias. Então eu queria que a gente cantasse, pelo menos a parte final dessa canção, quando a gente fala do Deus do avivamento, que a gente estivesse falando assim: Senhor, mostra para mim qual é o meu papel. Às vezes você está sabendo que tem um vizinho que está doente, você foi lá orar por ele? Era isso que aquele pastor estava dizendo para a gente: vocês não oram. Você vai lá e com ousadia diz: olha, se você morrer hoje, você vai para o inferno. Porque é isso que a Bíblia diz. A gente tem tanto medo, tanta vergonha, mas quando o povo de Deus é ousado como aqueles homens que eu vi ali, quem segura o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu oro por um avivamento na minha vida. Espero que você ore pelo avivamento na sua vida também. Cante conosco. Vem despertar o teu povo, vem sobre essa cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, os correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem despertar o teu povo, vem sobre essa cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, os correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Na escuridão, faz a luz brilhar, faz a luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida. Tu é a vitória, Deus do avivamento, Deus do avivamento. Você quer ver como funciona o avivamento? Você está com o seu celular aí? Está com o seu celular? Pega ele agora. Faz um favor para mim aí. Não vai ligar para ninguém não. Pega o seu celular aí. Agora liga a sua lanterna. Liga a sua lanterna. Liga aí. E agora a gente vai cantar só a parte final e você balança a sua mão com a lanterna ligada. E depois você dá uma olhadinha para trás e para frente. Mas pega aí, liga a sua, por favor, tá? Todo mundo aí. Eu estou sem o meu, senão eu não venho para o púlpito com o celular que se toca, eu vou passar a maior vergonha, né? Então eu deixo lá com a minha mulher. Então vamos lá. E agora balança aí, porque esse é o avivamento, quando cada um brilha a luz de Jesus. Aleluia. No lugar que está. Pode ser uma luz pequenininha, mas ela faz toda a diferença. Ela faz toda a diferença. Canta com a gente, só o finalzinho. Na escuridão, faz a luz brilhar, faz a luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida. Tu é a vitória, Deus do avivamento. Na escuridão, faz a luz brilhar, faz a luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida. Tu é a vitória, Deus do avivamento, Deus do Aleluia! Isso é avivamento, a luzinha de cada um brilhando. Pode sentar-se, querido. Nós vamos continuar o nosso culto meditando aqui na palavra de Deus.
O texto que eu vou usar para a nossa meditação é 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 30, mas eu não vou ler tudo agora não, tá? Eu quero ler trechinhos e trechinhos. Se você tiver com a sua Bíblia, deixa ela aberta e a gente vai acompanhando trechinho por trechinho da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. E então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria, e eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Guede. É interessante porque essa história vai falar da reunião de vários reis, de vários povos, para de surpresa invadir Judá. Eu não sei você na sua vida, mas cada um de nós vivemos às vezes momentos em que parece que a vida nos encurrala, que a gente leva uma surpresa de coisas que a gente não tinha previsto e nem imaginado. Há batalhas que nos pegam no dia a dia da vida completamente desprevenidos, notícias que nos tiram o chão, a gente parece que não sabe onde está pisando, crises que nos deixam sem resposta. E então surge uma pergunta: o que fazer quando eu não sei o que fazer? Porque quando uma situação como essa vem sobre a nossa vida, geralmente a gente não sabe o que fazer. Eu gosto de ser aquela pessoa que tem o plano A, o plano B, o plano C, o plano D, E. Eu sempre gosto de ter a minha estratégia, é o meu jeito, a minha cabeça. Mas tem coisa que acontece na vida da gente que não tem plano, que a gente nunca pensou, que a gente nunca imaginou. E era justamente isso que estava acontecendo com Josafá. E esse texto vai nos revelar a maneira como Deus pode, pela sua infinita graça, escrever uma nova história na nossa vida, mesmo nos tempos mais complicados que a gente possa estar vivendo. E eu quero perguntar para esse texto como, não é? Porque é fácil a gente falar de fé, mas como a gente vive isso no dia a dia? Que passos nós precisamos dar para que Deus escreva a nossa nova história? Quais são as maneiras pelas quais Deus nos faz viver pela fé e enfrentar essas batalhas inesperadas? Então, olhando para o texto, eu aprendi algumas lições aqui com Josafá. A primeira delas se encontra nos versículos 3 e 4. Diz assim a palavra do Senhor: e então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Diante daquela realidade que surpreendeu o rei, aquele rei teve aquilo que nós viveríamos diante de uma situação inesperada. Ele teve medo. Quem já não teve medo diante de uma circunstância difícil? A gente depara com aquilo e diz: e agora? O que eu vou fazer? Aquele rei teve um grande sentimento de impotência, de desespero. Parecia que tudo aquilo que ele possuía, tinha construído até aquele momento, poderia se perder da noite para o dia. E eu posso imaginar aquele líder tendo os olhos da multidão de pessoas ao seu redor, olhando para ele, dizendo: rei, o que a gente vai fazer? Afinal de contas, você é o líder. Qual é a solução que está aí na tua cabeça? Se você é pai de família, já teve situações assim que a família toda olhou para você e disse: e aí, cara, como é que vai ser?
Ou se você lidera alguma área numa empresa e surge uma situação nova, de repente todo mundo olha para você e diz: e aí, como é que vai ser? E eu posso imaginar o rei, porque naquela hora, aquele líder daquela nação, e todo mundo esperando dele uma resposta e uma solução, mas ele mesmo sabia que não tinha nenhuma resposta, nenhuma solução. E quando isso acontece, quando o medo está dentro da gente, esse sentimento de impotência está dentro de nós temos algumas saídas, e que são muito naturais. Geralmente, quando a gente tem medo, a gente foge, a gente tenta se esconder, a gente tenta achar um cantinho obscuro para ver se a situação passa de largo. Às vezes, a gente fica procurando culpados. Você já teve uma situação de família que está uma bagunça total e ao invés de achar a resposta, fica dizendo: é culpa sua, foi você que fez isso, foi você. Só que isso não leva a nada. Mas essa é uma reação humana, mas só piora tudo. E aqui a gente vai aprender com Josafá, esse homem de Deus, o que fazer quando a gente não sabe o que fazer. O que fazer quando somos surpreendidos pelos problemas ao nosso redor? O que fazer diante da nossa impotência? E esse homem fez o que nós precisamos fazer. Buscou ao Senhor de todo o seu coração e a sua alma, e levou todo o seu povo a buscar o Senhor de todo o coração e alma. A Bíblia diz que Josafá transformou o medo e a sua impotência numa oração de fé, num pedido de socorro, numa busca ardente, num jejum, numa submissão ao único que poderia ser a ajuda que ele necessitava, porque não tinha outro jeito, não tinha outra maneira, não tinha exército, não tinha aliados, não tinha mais nada. Não havia nenhuma condição a não ser a intervenção da graça de Deus. É interessante que, às vezes, Deus tem que usar situações como essa para abrir os nossos olhos, que nem sempre nós temos resposta e solução para tudo. E Deus, às vezes, usa isso na minha vida, na sua vida, para abrir os nossos olhos e a gente aprender a orar o que a gente não tem orado. Justamente porque Ele coloca a gente no foco certo. Os relatos que os passageiros do voo 1549 da US Airways, aquele que teve um acidente, os dois motores dele pararam na decolagem, e ele então não tinha como subir, como arremeter, e o comandante daquele avião, pela graça de Deus, com a habilidade que Deus lhe deu, ele conseguiu pousar esse avião no rio Hudson, ali em Nova York. E ninguém sabe como ele conseguiu fazer isso sem os dois motores e pousar na água, que é o pior lugar para pousar um avião. Mas os passageiros que estavam lá falaram e disseram e contaram essa história, que enquanto o comandante informava a situação e o que ia acontecer, que eles se preparassem, a coisa mais ouvida na cabine, em todos os lugares, era: Deus nos ajude. Deus nos ajude. Vários passageiros testemunharam isso. E aqui tem uma lição interessante. Quando a vida nos encurrala, até quem nunca orou aprende a orar. Não é verdade? Porque a gente vê a nossa completa limitação. Às vezes a gente enfrenta situações como Josafá. Nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos, Senhor, estão em Ti. Essas são palavras de Josafá. Eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Eu não sou o líder
Quem é o líder? É o Senhor Jesus. Eu não tenho a resposta, mas eu posso dizer para você quem tem a resposta: o nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente olha para Ele. Deus não nos isenta de lutas, não nos isenta de dores, mas Ele usa as nossas lutas como instrumento a nos conduzir a uma verdadeira resposta. E essa resposta nunca vai estar na minha sabedoria, na minha força, na minha capacidade, na minha estratégia, nos meus recursos, mas a sabedoria está numa dependência total. A resposta está numa dependência total do nosso Salvador. A resposta está na certeza que você pode ter pela fé, e isso é fé, que Deus tem um plano para a sua vida, mesmo quando você não entende o que está acontecendo. Fé é justamente isso. Eu creio que Deus tem um plano, Ele está no controle, e então eu estou olhando para cima e dizendo: Senhor, qual é o próximo passo? E aí a gente sabe que na hora certa Deus vai revelar a sua glória, e vai ser na hora certa, não vai ser nem um minuto antes, nem um minuto depois. Como eu gostaria que algumas situações que eu tive que enfrentar na minha vida, Deus me desse a resposta antes. Mas não aconteceu assim. Às vezes no meio da confusão vem algo que eu não esperava. A misericórdia de Deus se revelou na minha fraqueza. Quando você não souber o que fazer, quando o medo tomar a sua alma, quando você sentir que é pequeno demais para dar uma resposta, o Senhor lhe dará uma grande oportunidade de conhecer o seu poder e aprender o caminho da fé. Um pastor muito conhecido chamado Jim Cymbala, lá do Brooklyn Tabernacle, talvez você já tenha ouvido falar dessa igreja, uma grande igreja em Nova York, muito conhecida pelas músicas, pelos coros, né, pela expressão do negro espírito que eles têm lá, mas muito conhecida mundialmente pelo avivamento. Ele conta no seu livro uma história muito interessante, que num dado momento ele era pastor daquela igreja, o prédio onde eles estavam estava detonado, caindo, literalmente caindo. Só restaram na congregação 15 membros. Eles não tinham um tostão. E um dia ele se coloca de joelhos e faz uma oração diferente, porque Deus queria mexer com o coração daquele homem. Ele olhou para cima e disse: Senhor, eu tenho um seminário, Senhor, eu conheço a Bíblia, Senhor, eu fui treinado para ser pastor, eu aprendi com os melhores professores, mas eu não sei o que fazer. E aí o Senhor começou a ensinar para ele o caminho do jejum e da oração, o caminho da busca espiritual mais profunda. Ele colocou de lado tudo que ele sabia, tudo que ele conhecia, tudo que ele confiava e começou a viver algo novo do Senhor. E Deus transformou aquela tragédia, aquele vale da desgraça, num lugar que abençoou o mundo com as suas músicas, com as histórias do avivamento naquele lugar. Não é porque aquele homem aprendeu naturalmente, mas porque Deus teve que passar um rolo compressor sobre ele, para abrir os seus olhos, para enxergar que a única resposta vem do céu e de lugar nenhum mais. Quando não sabemos o que fazer, Deus começa a fazer o que que só Ele pode fazer. Hoje é dia de buscar o Senhor com todas as suas forças, porque Ele é a única esperança que não falha. Jesus não falha. Diz comigo: Jesus não falha. Eu posso esperar nele. Agora precisa buscar. Agora, quando a gente busca Deus nessa intensidade, é diferente. Eu não estou falando para você fazer aquela oração na hora do almoço, não, entendeu? Ou aquela oração: Senhor, estou indo para o trabalho, em nome de Jesus, amém.
mas é aquela busca: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, eu preciso de uma resposta, eu preciso da direção, eu preciso de um milagre. Eu não vou sair da tua presença enquanto o Senhor não revelar a tua glória para mim. Segunda coisa que eu aprendo aqui com esse homem de Deus, e é o próximo passo para a gente poder viver pela fé e vencer as batalhas de joelhos, é saber que quem é o Senhor que está ouvindo a nossa oração. Às vezes nós não oramos na intensidade que precisamos, porque a doutrina de Deus da nossa cabeça, ela é muito distante. Quem é o nosso Deus? E aí ele na oração diz o seguinte, está no versículo 6: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa resistir. Ele começa dizendo assim: olha, Deus, eu conheço o Senhor, porque os meus pais e os pais dos meus pais, e ele estava falando de toda a nação, desde Abraão até ele, foram aqueles que aprenderam a caminhar com o Senhor e nos ensinaram a tua palavra. E aqui ele estava falando da história da salvação, que ele tinha aprendido a respeito de Deus. O Deus a quem oramos é aquele que se fez conhecer a nós através da palavra do Evangelho que nos foi anunciada. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quem é o Deus que vai ouvir a sua oração? É aquele que ao longo da sua história foi se revelando para você. Foi aquele que através do Evangelho, através de pessoas, através, quem sabe, da sua família, através de um amigo, disse: olha, há um Deus que se importa com você, que tem uma mensagem, que tem uma bênção. Esse Deus que se revela é aquele que vai ouvir a oração. Por que é tão importante saber que o Deus que se revela vai ouvir a minha oração? Porque Ele é Deus que está procurando a gente. A Bíblia diz que ninguém procura a Deus espontaneamente, mas que Deus nos busca primeiro. Então, o movimento na direção da sua vida veio do trono de Deus, porque Deus o ama e tem um propósito para a sua vida. Segunda coisa que ele vai falar nessa oração, que o Senhor é o Deus dos céus. Ele não é somente uma história, Ele não é uma pessoa qualquer, Ele é aquele que se assenta no trono dos céus e detém todo o domínio e o poder. Esse Deus todo-poderoso, Senhor dos céus e da terra, é Ele que vai ouvir a nossa oração. O Deus dos céus é o soberano de toda a terra. Ele vai dizer: o seu domínio se revela aqui na terra. O Senhor tem domínio sobre as nações, o Senhor tem domínio sobre os povos. A gente vai daqui a pouco estudar a história do Natal. Eu acho incrível, porque para Jesus nascer na cidade de Belém, teve que ter um decreto na cidade de Roma, de César Augusto, para dizer que o recenseamento tinha que ser do jeito mais inusitado possível. O recenseamento sempre foi feito pelo exército, batendo na porta da casa das pessoas. Ele disse: não, dessa vez não vai ser assim não. Cada um vai mudar da sua cidade para a cidade dos seus ancestrais e vai se registrar naquela cidade. O cara teve uma ideia maluca, doida, no império todo, mas só para que Jesus, Maria e José pudessem sair da cidade de Nazaré, virem se registrar na cidade de Belém, para que ele nascesse exatamente naquele dia, na cidade da profecia. O Senhor domina os povos, o coração dos reis, as nações. Ele é o Deus dos céus, mas está agindo na terra. A oração da fé não é uma liturgia, nem uma mera prática religiosa, é uma audiência na sala do trono do Senhor de tudo e de todos. Você entra na sala do trono,
É um clamor a quem de fato pode fazer o impossível acontecer. Ele continua dizendo: quem é esse Deus? É o Deus que tem deixado marcas do seu poder na nossa história. E ele vai dizer no versículo 7, o nosso Deus, acaso, ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ele está lembrando de tudo quanto Deus tinha feito na história. Ele disse: olha, tirou lá do Egito, trouxe para cá. Quando chegamos aqui, essa terra estava ocupada, tinha muralhas na cidade, tinha gigantes por todo lado, mas o Senhor foi à frente do seu povo, e se hoje estamos aqui, é por causa de todos os milagres que o Senhor fez na nossa história. Quem é o Deus que vai ouvir a sua oração? É aquele que já agiu na tua vida. Se você olhar na sua história, você vai encontrar várias marcas da graça de Deus. Ações do Todo-Poderoso, dizendo: você é amado, eu tenho um plano para a tua vida. Você já deve ter passado por alguma situação que você disse assim: eu não sei se vou aguentar. Ou talvez: eu não sei se aguento viver amanhã. Eu já vivi isso, algumas vezes. Mas eu tenho na minha vida, na minha história, as marcas da graça de Jesus. Me levantei e Deus, da sua graça, sustentou. Algumas vezes não foi um milagre, mas foi a presença gostosa dele me envolvendo, dizendo: filho, estou contigo, espera. Eu não queria ouvir o espero, eu queria ver logo o milagre. Mas ele disse: eu estou aqui, espera um pouquinho, caminha comigo, está no processo. Esse é o nosso Deus, que deixa marcas da nossa história, para que quando nós orássemos outra vez, pudéssemos lembrar o que Ele já fez e crer naquilo que Ele fará. Quando nós oramos pela fé, trazemos à nossa memória as marcas da graça que já nos cercaram em tantos momentos diferentes da nossa vida. E aí, o Espírito Santo cochicha para a gente: eu não mudei, eu sou o mesmo ontem, hoje e por toda a eternidade. Ele é o Deus dos milagres, Ele é o Deus do avivamento, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus da salvação, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que nos fez promessas. E nos versículos 8 e 9, o rei ora assim: eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Essa oração é uma recordação da promessa de Deus feita a Salomão na inauguração do templo. Ele ora dedicando o templo e dizendo: se a gente virar para cá e orar, o Senhor vai atender, o Senhor vai perdoar o pecado. Ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus, sararei a sua terra. Ele está lembrando das promessas de Deus. Quando dias difíceis chegassem no meio do povo, eles poderiam ouvir, orar com fé e serem ouvidos pelo Todo-Poderoso. Mas nós temos promessas ainda maiores. Promessas de que através de Jesus, nossa oração chegaria diretamente na sala do trono e Ele mesmo seria o nosso intermediário. Sabe, que coisa maravilhosa! O judeu, quando ele orava, ele se voltava para o lado do templo, abria a janela, dobrava o seu joelho, levantava as suas mãos
porque ele imaginava que lá no templo estava o trono da graça de Deus. Mas agora eu não preciso fazer isso. Eu entro direto na sala do trono, porque eu tenho Jesus Cristo como meu Senhor, e cada uma das suas promessas são minhas. Essa semana eu e Mina completamos 3 anos de casamento. E a Mina então fez um jantar para a gente, fez um momento especial. Ainda bem que ela não está aqui, né? E aí ela disse, eu estou montando aqui na sala, você não venha na sala, só na hora que eu te chamar. Eu falei, tá bom, fiquei de castigo. E aí então ela montou tudo bonitinho, estava lindo, luz de velas, aquela coisa toda bonita, romântica. E quando eu cheguei na sala, tinham 3 pratos. E sobre um deles, bem no meio entre nós, tinha um quadrinho que ela tinha feito à mão. E ela escreveu algo mais ou menos assim: que nós celebramos as promessas que Deus nos dá e que nós continuamos no nosso casamento por causa das promessas que Deus nos dá. Isso tem um significado muito forte para nós, porque a nossa história tem a ver com promessas de Deus, com coisas muito malucas. Se um dia você quer saber, está lá no YouTube e perceba lá, assista. Onde Deus dá uma visão para essa mulher lá no Uruguai, para vir para o Brasil, para casar com um homem que ela não conhecia. E mostrou a esse homem. Enquanto eu orava aqui, dizendo, traz de qualquer lugar do mundo uma esposa para mim, e Deus vai buscar lá no Uruguai. Eu faço a oração numa semana, na semana seguinte Deus dá a palavra para ela. Todas as promessas que Deus nos deu foram cumpridas. Por isso ela estava dizendo, nós estamos aqui para celebrar as promessas do Senhor, as que o Senhor já cumpriu e aquelas que o Senhor ainda vai nos dar. Quando eu oro, quando você ora, a gente traz à memória as promessas de Deus. As promessas da graça, da misericórdia, do amor. E queridos, avivamento não é uma unção de poder na mão. Não é você viver uma experiência uma vez na vida, marcante. Avivamento é conhecer a sala do trono e conhecer o Deus que se assenta no trono e viver o poder desse Deus em todos os aspectos da vida e aprender a educar seus filhos no poder de Deus, a trabalhar no poder de Deus, a reconstruir sua família no poder de Deus, a entrar nos negócios da vida no poder de Deus, a entender que eu faço parte de um propósito, de uma missão e que a minha vida só tem sentido se eu estiver alinhado com aquilo que Deus tem para mim. E quando a gente aprende isso, não é que a gente não vai ser pego de surpresa pela vida, a vida vai nos pegar de surpresa, mas nada surpreende o Senhor da nossa vida. A oração da fé tem em perspectiva o tamanho do nosso Deus. É isso que está acontecendo aqui, o tamanho do nosso Deus. Toda vez que você se deparar com os gigantes da vida, os gigantes tentarão dizer a você, olhem para o meu tamanho e veja o seu tamanho. Os gigantes da vida estão dizendo isso para você. Olha para o seu tamanho e olha para o meu tamanho. Você é pequenininho, eu sou gigante. Mas quando a gente entra no trono, na sala do trono, Deus diz assim, não olha nem para você e nem para o gigante, olha para mim. Olha para o meu tamanho, eu sou o Deus Todo-Poderoso, não há gigante maior que possa me deter. Está entendendo? Só que viver assim é uma loucura, porque você vai fazer coisas, e você vai dizer coisas, e você vai entrar em portas que todo mundo vai dizer, você é maluco, você é doido. E você vai dizer, não, eu confio no Deus que me deu a promessa, no Deus que me mostrou o caminho. E a gente vai.
A oração da fé nos tira do foco do meu tamanho, do tamanho dos problemas, e nos leva para o foco do tamanho do nosso Deus, para a grandeza dele, para os seus milagres. E nós sempre entenderemos, sempre veremos que ele é maior do que qualquer gigante que tenhamos que enfrentar. Em 2015, nos Estados Unidos, um adolescente chamado John Smith, de 14 anos, essa é uma história documentada, uma história que virou até filme, virou de tão incrível. Caiu em um lago congelado e ficou 15 minutos submerso. Chegou o socorro, resgataram o menino, e ele estava sem sinais vitais. O transportaram ao hospital, e durante 45 minutos o menino estava sem pulso. E os médicos disseram à mãe: não há mais o que fazer. Joyce Smith, a mãe, entrou no quarto, colocou a mão nos pés gelados do filho e disse apenas: Espírito Santo, devolve o meu filho agora. E os relatos médicos dizem que em segundos, literalmente em segundos, os monitores começaram a apitar. Pulso, respiração, ritmo cardíaco, e o menino voltou à vida. O caso virou um estudo médico, porque não havia explicação científica plausível. A própria equipe declarou em relatório: não sabemos como isso aconteceu. Isso se encontra no relatório do hospital chamado St. Joseph Medical Center, em Missouri, e isso aconteceu em 2015. Os médicos não sabiam porquê, nem como, mas nós sabemos, porque quando buscamos o Deus que ouve, Ele faz o impossível se tornar memorial da sua glória. A fé no Todo-Poderoso abre espaço para o impossível. E hoje o Senhor espera de você a oração da fé, uma busca, uma entrega confiante ao único que detém todo o poder no céu e na terra. A oração da fé é entrar na sala do trono de quem tem todo o poder. Eu não estou dizendo que vai haver milhares de ressurreições. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser curado. A Bíblia nunca disse isso. Mas ela vai dizer que eu posso entrar na sala do trono e levar a minha dor, e Ele vai tratar a minha alma. Terceira coisa que a gente aprende aqui nesse texto, verso 12: o nosso Deus, acaso, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. A verdadeira fé é aquela que tem a coragem para assumir a nossa vulnerabilidade e impotência diante do Senhor. Eu acho que um dos grandes problemas para se viver a fé e fazer dela o nosso estilo de busca da presença do Senhor é porque nós não gostamos de admitir a nossa fraqueza e vulnerabilidade. É incrível isso, né? Ninguém gosta de dizer os seus defeitos. Você gosta de contar os seus defeitos? É fácil para a gente achar o defeito do outro. Eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui já viram todos os defeitos da minha roupa. Tranquilamente. Os homens não percebem muito essas coisas, não, mas a mulher percebe. Porém, os homens vão perceber outro tipo de defeito. O tom da voz, o jeito de falar, isso, aquilo. Nós somos muito rápidos. Mas para enxergar os nossos defeitos, e se alguém vem e diz: ah, cara, sei não, isso aqui você já vai olhar feio.
Estou fazendo bullying comigo aqui. O negócio aqui está ficando feio. Porque a maior parte do tempo, nós gostamos de imaginar que nós somos fortes, capazes, que a nossa ciência humana e sabedoria humana são capazes de resolver qualquer coisa. Que somos os donos do nosso próprio nariz. Mas toda vez que somos capazes de nos ver como Deus nos vê, uma porta da graça, uma porta de oportunidade se abre diante de nós. Josafá deixou claro que são nos momentos em que não sabemos o que fazer que os nossos olhos mais facilmente se voltam para o Senhor. Talvez por isso, muitos de nós não nos rendemos ao Senhor, a não ser nesses momentos da vida. Às vezes, quando a vida está tão tranquila, tão boa, você nem lembra de Deus. Aí passa um furacão. E às vezes Deus permite os furacões só para você perceber que você precisa dele. O maior problema não é o que você está enfrentando hoje, porque talvez você vai atravessar, mas vai vir um outro problema amanhã. O maior problema é como e quando você tem buscado ao Senhor. Eu conheço gente, inclusive crente, que vive momentos de despertamento espiritual só quando vem uma tragédia em casa. Aí começam a orar de novo, começam a ler a Bíblia outra vez, começam a buscar a presença do Senhor. Aí passa. Onde é que está fulano? Onde é que está Beltrano? Sumiu. Estou errado? Você já percebeu isso? Uma coisa que a gente tem que entender é que eu preciso de Jesus todo dia, até para as coisas mais simples da vida, porque são nas coisas mais simples da vida que nós aprendemos a viver as mais complicadas. Uma missionária na Índia escreveu, melhor, na China, Rosalind Bradford, se não me engano, ela escreveu um livrinho, Eu Sei que Deus Responde às Orações. Esse livrinho não existe mais, é uma relíquia em português. E ela conta como é que Deus havia ensinado a ela a enfrentar os momentos difíceis na Índia. E ela conta uma historinha, que quando ela era criança, ela saiu para brincar e no Canadá, onde ela morava, e ela se perdeu numa floresta. Se embrenhou ali e se perdeu. E ela não conseguia achar o caminho de volta para casa. E no Canadá faz muito frio. E ela estava muito preocupada porque aquela garotinha tinha consciência de que estava chegando a noite e que ia esfriar muito e que isso era muito perigoso para ela estar naquela floresta. E então aquela garotinha lembrou que a mamãe dela tinha ensinado a orar. E ela falou: Jesus, me mostra o caminho para sair daqui. Eu não sei voltar para minha casa. Eu estou com medo de ficar aqui. Estou com frio. A oração de uma criança. E olha que coisa interessante. Ela terminou de orar, porque não foi uma oração longa, era uma oração de criança. E ela começou a ver um passarinho. E ela via que o passarinho chegava bem pertinho dela, e ela falou: vou brincar com o passarinho. E ela corria para pegar o passarinho pulava. E ela fugia, e ela ia mas parava ali, ela ia brincar com o passarinho. E ela foi seguindo o passarinho, brincando com o passarinho. E o passarinho a levou até a porta da sua casa. Ela disse assim: quando eu enfrentava os dias mais difíceis da minha vida, eu me lembrava que Deus podia ouvir as orações de uma criança e usar um passarinho para mostrar o caminho da volta. E Ele pode abrir um caminho e pode mostrar o caminho para mim hoje.
Sabe, são nas experiências pequenas do dia a dia com Deus que a gente aprende a viver nas horas mais difíceis da nossa vida. Então não espere vir uma avalanche sobre você. Anda com Jesus todo dia, anda com Jesus. Reconhece diante dele a sua fraqueza. A oração sincera que reconhece a grandeza de Deus e a nossa total dependência da sua graça abre portas para aquilo que não existe acontecer na nossa vida. Deus abre o céu quando nós abrimos o coração. Um pastor estava passando pela rua e viu um garoto brincando com um carrinho. Isso lá nos Estados Unidos, eles têm um carrinho lá que parece um trailerzinho, que a criança bota as coisas em cima e carrega. E o carrinho, esse tipo trolezinho, tinha quebrado uma roda. E ele estava tentando arrastar o carrinho com a roda quebrada. Ele era um garoto pequenininho. E ele começou a arrastar aquele carrinho e chegou uma hora que ele não estava conseguindo arrastar. Ele engastou ali, não ia embora. E o garotinho começou a chorar. E aí aquele pastor estava passando, olhou e falou: você não está conseguindo, né? Está difícil demais. Ele disse: eu não estou conseguindo, mas eu sei que alguém maior do que eu ia passar por aqui e vai me ajudar. E aquele pastor falou assim: sabe, aquele menino falou uma realidade do crente. Quando a gente se sente pequenininho e a gente não está conseguindo arrastar as coisas, a gente pode ter certeza que tem alguém muito maior do que a gente que quer nos ajudar e vai parar no nosso caminho e nos conduzir. Ele é o Senhor da glória. Ele é o Senhor da glória. Josafá reconhece que ele não consegue, mas sabe que Deus vai passar por ali. E talvez a porta do céu só se abra quando você tiver a coragem de confessar quem você é: pecador, perdido, desesperado, necessitado de uma graça tremenda, redentora de nosso Senhor. Mas às vezes só temos a coragem de fazer isso quando situações extremas acontecem. Quem sabe você só fará quando Deus permitir que uma situação extrema venha sobre a sua vida. Que pena! Porque a gente pode aprender a viver como aquela missionária, aprendendo até com os passarinhos no dia a dia da vida da gente. Próxima lição, e já estou terminando. Versículos 14 e 15. E então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: escutem com atenção, todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é mais de vocês, mas de Deus. É interessante que logo depois da oração da fragilidade, cheia de fé, Deus fala com o seu povo. E é incrível a maneira como Ele fala com o seu povo. Eu acho tremendo isso, porque Ele usa o meio improvável de revelar sua grandeza. De repente, no meio dessa multidão, no meio do jejum, tinha um coro. O coro dos levitas estava lá. E Deus enche com o seu espírito um homem chamado Jaziel, que é um corista. E é esse corista que vai trazer a palavra do Senhor. Não é um profeta, não é o sacerdote, não é o sumo sacerdote, é um corista. Mas a presença do Senhor é algo tão extraordinário, que quando o corista se levanta para falar e anuncia a mensagem, o povo de Deus crê, desde o rei até o menor deles. De hoje em diante, de agora em diante, a batalha não é mais sua, é minha.
E a profecia é muito estranha, muito perigosa. A profecia era o seguinte: vocês não vão entrar na luta. Eu vou lutar por vocês. Como assim, Deus? Como é que é esse negócio? Vocês vão pegar em tal dia, tal horário, vão abrir os portões da cidade. Toda vez que você abre o portão da cidade, você se torna vulnerável. E você vai em cima de uma colina, para lá e assista o que eu vou fazer. Olha, talvez do lado do rei tivesse um monte de conselheiros cochichando no ouvido dele, dizendo: rei, esse é só um corista. O senhor vai confiar nesse negócio? Olha o perigo, você vai abrir a porta da cidade. Nós não vamos ter os muros para nos proteger, tem uma grande multidão lá. Nós vamos para aquela colina, mas nós não estamos preparados para essa batalha. Olha, como seu conselheiro general aqui, eu estou dizendo para você, não é uma boa tática. Nós precisamos ter uma tática de defesa, uma tática de ataque. Se você fosse conselheiro, o que você falaria? Mas a presença do Senhor é algo tão grande, que Josafá toma uma iniciativa diferente. Ele diz assim: eu creio nesse negócio, eu creio, e nós vamos fazer o seguinte: nós vamos colocar o coro na frente de todo exército. E o coro vai adorar o Senhor, porque Deus nos disse que a batalha é dele. Então, vai adorar o Senhor. Eu acho que aí o general ficou mais doido ainda. Falou: pastor não, rei, o negócio está maluco. O coro vai cantar. O inimigo está com flecha, com arco, com pedra, com pau. Como é que vai ser esse negócio? É um perigo, pior ainda, nós vamos ficar indefesos. Disse: ou nós cremos ou não cremos. E aí é interessante que o texto vai dizer para a gente que a hora que eles saem da cidade e o coro começa a cantar, naquela hora, exatamente naquela hora, o milagre de Deus acontece. E aí eles sobem naquela colina, diz a palavra de Deus, e eles começam a olhar lá para baixo, e eles veem um negócio estranho acontecendo. Os exércitos daqueles reis todos estão brigando entre eles, e eles ficam parados ali olhando e cantando louvores, e o exército brigando entre eles. E não sobra ninguém. E então eles descem, e Deus não apenas deu o milagre da libertação, mas todo o despojo, e diz que era muita riqueza que aquele povo tinha, eles levaram para casa como bônus. E aqui tem uma lição: há batalhas que a gente só vai viver se a gente aprender a louvar a Deus em toda circunstância da nossa vida. Porque é no meio dos louvores que Deus habita. Às vezes você não vai entender uma situação, louva a Deus, glorifica o nome dEle, porque pela bondade dEle, pela promessa dEle, pelos caminhos dEle. E a Bíblia diz que enquanto eles estavam louvando, quando eles começaram a louvar, o céu se movimentou. Começa a adorar a Deus, adorar por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele vai fazer, pela certeza da sua fé. E sabe o que Deus faz? Quando eles terminam todo aquele saque, o rei olha para aquele lugar e diz assim: esse lugar vai mudar de nome. Esse lugar vai mudar de nome. A Bíblia não fala qual era o nome antigo, mas a partir daquele lugar, para o final da história de Israel, aquele lugar se chamou Vale da Bênção, Vale do Louvor. E aqui tem uma lição tremenda de Deus.
Quando o Senhor é o dono da nossa vida, e a gente aprende a andar por fé, e dobrar os joelhos, e caminhar pela fé, a depender dEle, e a louvá-lo em toda e qualquer circunstância da nossa vida, o vale da luta, Deus transforma em vale da bênção, e faz dele um memorial para o louvor da sua glória. E a gente vai carregar na nossa vida as marcas, os memoriais da glória de Deus. Queria nessa noite orar com você. Tem tanta coisa linda nessa história. Tem tanta coisa maravilhosa. Mas tem um ensino principal. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Olha para cima. Lembra quem é o teu Senhor. Confessa para Ele a sua fraqueza, os seus pecados, e busca viver para o louvor da sua glória. E enquanto a gente faz isso, o Deus de promessas, o Deus de milagres, quero cantar essa canção aí, me ajuda, dá para cantar? Deus de promessas, Deus de milagres, tá? Vamos cantar, tá? É aquele que vai agir na nossa vida e vai fazer coisas extraordinárias. Fica de pé para a gente orar ao Senhor, vamos orar? O povo vem para cá, tá? Depois você termina com aquela que você preparou para o final, tá? Mas aí, foi essa mesmo? Oh, aleluia, louvado seja Deus. Sério mesmo? Oh, isso é Jesuscidência, porque eu não sabia. Vamos lá, né? Olha que coisa tremenda, tá? Você crê nisso? Que nós estamos diante do Deus das promessas, do Deus dos milagres, né? É o Deus que escreve a nossa história. Então hoje, se o Senhor ministrou na sua vida, primeiro, olha para cima e deixa Deus guiar os seus passos. Não espera uma tragédia vir para que você possa se render ao Senhor. Você quer viver o avivamento na sua vida? Não espera uma tragédia vir para você aprender a orar, jejuar, buscar a face do Senhor. Vive isso, experimenta isso, deixa a grandeza de Deus tocar a sua vida. E aí você pode caminhar seguro na presença do Senhor. A gente tem um costume aqui, né? A gente ora levantando as mãos, lembra disso? Se você tem um motivo de gratidão, você levanta a sua mão. É direita ou esquerda? À esquerda, você levanta a sua mão esquerda, tá? E se você tem um motivo de clamor, levanta a sua mão direita. Se tem os dois, levanta as duas. E vamos levantar um clamor aqui na presença do Senhor. Pai querido, nós lemos na Tua palavra que Tu és o Deus dos milagres, que o Senhor é o Deus do impossível. Nós ouvimos aqui testemunhos, histórias de pessoas concretas que viveram coisas extraordinárias do Senhor. E nós estamos aqui como Teu povo para dizer: Senhor, queremos olhar para cima e nos render diante da Sua grandeza. E dizer: Senhor, completa a Tua obra na nossa vida. Senhor, marca a nossa existência com a Tua graça bendita. Dirige os nossos passos e ensina-nos a buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Ó Pai, há pessoas aqui que talvez estejam lutando com o Senhor há muito tempo, porque o Teu Espírito tem falado com eles de muitas maneiras, mas eles têm colocado como secundário, terciário, a voz do Senhor. Nessa noite, torna-te irresistível no coração deles. Que a bondade do Senhor os constranja. Que a alegria do Senhor os envolva. E que eles entendam que não há outro lugar seguro a não ser o centro da Tua vontade. Ó Pai, tem pessoas aqui que têm vivido uma fé morna,
Oh Jesus, tenha misericórdia, porque essa mornidão não te agrada. A tua palavra diz que o Senhor não suporta isso. Oh Pai, torna-te irresistível no coração morno, para que ele não seja quente nem frio, mas que ele busque integralmente o Senhor, e que ele aprenda a viver o mover da tua graça. Que o avivamento não aconteça só na Nigéria, que o avivamento aconteça aqui, na minha casa, no meio da minha família, no meio dos negócios que eu toco. Que o Senhor esteja dirigindo os nossos passos. Abre os nossos olhos para a tua grandeza e para a tua glória, Senhor. Revela-nos, Senhor, em nome de Jesus. É aquilo que oramos. Amém e amém.